Irmãos, bom dia. Graça e a paz do Senhor. Vamos orar para a gente dar início aqui, por favor. Pai amado, eu quero te agradecer e te engrandecer mais uma vez pela oportunidade e o privilégio que o Senhor nos dá de reunirmos livremente como igreja. Há tantos irmãos, ó Deus, que neste momento não têm a liberdade de se reunir e inclusive padecem de grandes e graves perseguições. Que nós possamos, ó Deus, nos render e agradecer ao Senhor pelo privilégio que temos de nos reunir livremente e para a glória do Senhor. Fale aos nossos corações, nos ajude, abra o nosso entendimento, porque nós precisamos compreender esse tema tão importante que temos abordado na escola bíblica, que é a respeito da disciplina eclesiástica ou a disciplina bíblica, Senhor. Dai-nos entendimento, ilumine o nosso pensamento e quebranta o nosso coração. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos, podem se assentar. Nós vamos dar sequência então ao nosso tema da escola bíblica, né? Que é a questão da disciplina bíblica. Disciplina. Nós falamos semana passada, foi uma breve introdução ao assunto, e nós falamos a respeito da disciplina, e nós começamos a falar a respeito desse assunto, eu até comentei que é comum que quando a gente escuta essa palavra disciplina, a gente sempre pense do ponto de vista negativo. A gente, quando fala em disciplina, a gente tende a pensar em algo que tem a ver com castigo, com surra, com algo punitivo, né? E nós falamos semana passada que não é bem assim. Nós demos alguns exemplos, né, de disciplina. Falamos bastante, por exemplo, de pais que disciplinam filhos, e quando os pais disciplinam os filhos, eles não estão querendo o mal para os seus filhos, muito pelo contrário. O objetivo da disciplina dos pais para com os filhos é exatamente o quê? Trazer a criança para o caminho correto. Trazer a criança para um caminho que entende que essa criança ela não está além da lei. Eu não sei se vocês já leram a respeito, depois se quiserem mais informações, eu acho que uma pessoa boa para falar sobre isso com vocês é a minha esposa, porque ela tem formação na área, né? Na área da psicanálise. E vocês sabiam que os psicopatas, ou aqueles serial killers, sabe, que a gente vê às vezes na televisão, aquelas pessoas, elas têm um problema com leis e regras. O serial killer, ele, na maioria dos casos, ele é aquela criança que não foi disciplinada e viveu sem regras. Portanto, ela cresce pensando que ela está acima da lei. Portanto, ela pode fazer tudo. E na maioria das vezes, elas inclusive pensam que estão fazendo um bem para a sociedade. Um serial killer, quando ele mata muitas pessoas, na maioria dos casos, ele pensa que está fazendo um bem para a sociedade. Vou indicar 2 filmes para vocês, se vocês quiserem aprofundar um pouquinho mais. O primeiro chama Seven, 7 Pecados Capitais. Seven, 7 Pecados Capitais. Antigo esse filme. E o segundo, bem pertinente, mas bem pertinente mesmo, é Precisamos Falar sobre Kevin. Esse é o nome do segundo filme. Precisamos Falar sobre Kevin. Filmaço. Os 2 são excelentes filmes. Então nós falamos que a disciplina bíblica, né? Nós falamos na semana passada que ela visa o bem da pessoa disciplinada, o bem da igreja e a glória de Deus. Ok? Porque a igreja, irmãos, ela é o corpo conjunto dos salvos,
que brilha e que existe para a glória de Deus. E isso nos traz uma responsabilidade muito grande, porque nos leva a refletir que aquilo que eu faço, a maneira como você vive como cristão, tem tudo a ver com a glória de Deus. Nós podemos manchar a glória de Deus com a conduta que nós adotamos. Mas nós podemos também fazer com que ela se irradie de acordo com a maneira como nós nos comportamos e vivemos como cristãos. Eu quero hoje fazer a pergunta de hoje, né? Eu fiz algumas perguntas na semana passada, e a pergunta de hoje para nós aqui é: quem aqui, e aí vou pedir para levantar a mão quem acredita, quem crê nisso aqui, quem acredita, quem pensa dessa maneira, tá? A pergunta é: quem aqui acredita que já está plenamente aperfeiçoado e que não precisa de mais nenhum ensino, não precisa ser ajudado por ninguém em suas fraquezas e que já é o tão justo quanto precisa ser? Quem aqui acredita nisso? Que já está totalmente perfeito, não precisa de ajuda de ninguém nas suas fraquezas, você não precisa ser ajudado. Alguém aqui acredita nisso? Ninguém? Pois bem, essa pergunta é bem interessante, porque se eu entendo que e você entende que você não está perfeito ainda, que você ainda tem fraquezas com as quais você luta, que você ainda não é justo como você deveria ser, se você entende que você ainda não é santo como você deveria ser, pressupõe que você precisa de disciplina. Percebe? Todos nós precisamos de disciplina. Porque se eu ainda não estou pronto, significa que falta algo em mim. E se falta algo em mim, eu preciso exercer disciplina sobre mim mesmo, e eu preciso contar com a ajuda dos meus outros irmãos para que eles me ajudem nas minhas fraquezas, nas minhas falhas. E esse é o processo da igreja. A igreja, irmãos, tem uma música que eu gosto que fala assim, que agora somos chamados santos miseráveis. E ele tem paradoxo, eu sei. Ou seja, como assim você é santo e miserável ao mesmo tempo? É a ideia do já, mas ainda não. Quando nós cremos em Cristo, para Deus nós já somos santos. Por isso que a Bíblia nos chama de santos. A igreja é a congregação dos o quê? Dos santos. Mas os santos, essa ideia de que a igreja é a congregação dos santos, é a ideia de que a igreja é a congregação de todos que estão perfeitos, que jamais erram? Não. No momento que nós cremos em Cristo, imediatamente Deus nos declara justos e somos santos, não porque nós somos perfeitos, mas porque a santidade de Cristo passa a ser nossa. Mas ainda assim, nós ainda somos miseráveis, porque nós ainda falhamos. Sim, Deus nos vê acabados, prontos, perfeitos, mas ainda não estamos de fato. Então todos nós precisamos de disciplina, e daí surge um conceito interessante de disciplina, que a gente chama de disciplina formativa. Disciplina, vou colocar aqui, formativa. O próprio nome, irmãos, já remete à ideia de formar algo, de constituir algo. Então, a disciplina formativa é aquela que busca o quê? Corrigir direção, conduta, virtudes da pessoa humana. O Felipe usou na semana passada a palavra grega para disciplina, que ele citou aqui no final, que é a palavra paideia. É da palavra paideia que vem a palavra no português pedagogo.
que é aquele que cuida das crianças, cuida da educação das crianças. Por exemplo, toda escola precisa ter no seu corpo de funcionários um pedagogo ou uma pedagoga, porque é ela que vai ajudar a entender qual é a grade curricular, quais são as matérias que vão servir para formar aquele indivíduo, ok? Então essa é a ideia. Então quando a gente fala de disciplina formativa, e a disciplina bíblica, ela traz essa ideia de ser uma disciplina formativa, né? É aquela que busca então corrigir a direção. E com essa disciplina, qual que é o objetivo que Deus quer atingir? O objetivo que Deus quer atingir é o quê? Aperfeiçoar os crentes, produzir maturidade nos crentes, para que eles o quê? Cresçam para a glória de Deus. Voltamos aqui ao exemplo dos pais com os filhos. Quando os pais disciplinam os filhos, eles estão querendo com isso o quê? Que os filhos aprendam a como se comportar em algumas situações. Por exemplo, sabe quando a gente está comendo assim na mesa, e alguém está mastigando de boca aberta? Imagina, seu filho está mastigando de boca aberta. Geralmente, o que os pais falam para essas crianças? O que falam, Gislane? Come de boca fechada. Isso é disciplina, e é uma exortação, não é uma exortação? Mas pergunta, se você fala isso para o seu filho, ô fulano, come de boca fechada, você está sendo mal educado com ele? Não, isso é uma exortação em público, porque você quer produzir nele o quê? Uma virtude, para que um dia lá na frente, quando ele estiver numa mesa com outras pessoas e ele for adulto, ele não seja envergonhado no meio de um tanto de gente, que as pessoas falam, nossa, fulano, você viu? Coisa estranha, come de boca aberta, tudo. Então, o objetivo da disciplina, irmãos, como nós falamos semana passada, é produzir maturidade. E nós somos chamados, como cristãos, para amadurecermos. A Bíblia, Deus nos aceita como nós estamos. Ele nos chama como nós estamos. Mas o Deus bíblico não nos deixa como viemos. Ele espera e cobra de nós amadurecimento, maturidade. E aí eu quero ler um texto com os irmãos que fala exatamente disso. Efésios capítulo 4, de 11 a 14. Vai comigo lá. Efésios 4, de 11 a 14. Efésios 4, de 11 a 14. Esse texto é bem interessante porque ele fala da necessidade do amadurecimento do cristão. Olha o que ele diz aí, ó, verso 11. E ele mesmo, esse ele mesmo aqui é uma referência a Jesus, é o que ele acabou de dizer nos versos anteriores. Jesus, então, ele fala, depois que Jesus subiu aos céus, diz aí que ele deu dons aos homens. Os versículos anteriores diz que Jesus deu dons à igreja, ok? E aí ele cita aqui, ó, ele constituiu autoridade sobre a igreja. E aí ele diz, ó, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Veja, ele está lançando aqui a base da igreja. A igreja, ela surgiu em cima do ensino dos apóstolos e dos profetas, ok? A igreja, ela é construída em cima desse ensinamento. E para fazer com que a mensagem do evangelho se propague, Deus também constituiu evangelistas e também pastores e mestres. E qual é o objetivo de Deus ter concedido à igreja pastores e mestres? Ele fala no verso 12, com vistas
ao aperfeiçoamento dos santos. Está vendo o aperfeiçoamento? Significa que nós não somos perfeitos. Porque se tem que aperfeiçoar, é porque ainda nos falta algo. Inclusive a palavra perfeito, ela vem do latim, e ela é uma forma de duas palavrinhas. Ela é uma soma de duas palavrinhas. A palavra latina per significa de cima a baixo. E fectum é feito. Então a palavra perfeito significa aquilo que está feito completamente de cima a baixo. Portanto, ele está perfeito, não falta nada. Então, o objetivo aqui de Deus, de Jesus conceder, né, à igreja, pastores e mestres, é com o objetivo do aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Percebe? Deus deseja que nós nos aperfeiçoemos para desempenhar o nosso serviço. Bem feito na igreja. E ele diz aí também, para a edificação do corpo de Cristo. Veja que Deus estabeleceu pastores e mestres para aperfeiçoar os crentes e edificar a igreja. Essa edificação, irmãos, ela não acontece de uma hora para outra. Verso 13, olha aí. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Veja, esse aperfeiçoamento, ele visa a edificação do corpo, e uma edificação do corpo de tal maneira, até que todos cheguemos à unidade da fé e no pleno conhecimento de Jesus Cristo. E aí ele diz aí, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O que ele está querendo dizer? Quando ele usa essa palavra varonilidade aí, ele está dizendo o seguinte, que a igreja precisa ser aperfeiçoada, né, edificada, até que todos alcancem o quê? A fase adulta da espiritualidade. Que ela não seja mais menino, criança, para que os membros da igreja cresçam e se tornem o quê? Homens, mulheres maduras, certo? Que ele usa também a expressão aí, a medida da estatura da plenitude de Cristo, para que eles sejam aperfeiçoados até que alcancem a plenitude de Cristo. Ok? Esse é o ponto. E o verso 14, ele termina dizendo, para que não mais sejamos como o que está aí? Como? Criança levada, a versão da irmã Gislene, para que não mais sejamos crianças levadas. Em algumas versões estão, para que não mais sejamos meninos. Veja o contraste. A varonilidade é o quê? A fase madura. A pessoa amadurece. E qual que é o objetivo disso? Para que ela deixe de ser criança na fé. Porque a criança na fé é aquela imatura, que qualquer coisinha, vou chorar. Porque a criança faz isso. O que ela sabe fazer? O bebê, quando ele está com fome, ele não sabe pedir comida, ele não sabe falar, ô fulano, tem como preparar alguma coisinha para mim? Ele não sabe, porque ele não fala ainda. Ele é imaturo. Então, quando ele quer se alimentar, ele quer água, alguma coisa, o que ele faz? Ele chora, ele esperneia. Só que esse fato, irmãos, de chorar e espernear é coisa de criança. Pessoas maduras já aprenderam que a gente não conquista as coisas gritando ou esperneando, fazendo birra. Quem faz isso é criança. Pessoas maduras entendem que as coisas se resolvem a partir do diálogo, a partir da reflexão, a partir da oração, a partir da comunhão. Isso é maturidade. E ele diz aí, olha, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Por que que a igreja precisa ser edificada? Para que ela deixe de ser menino, para que os membros amadureçam. Porque os meninos, eles são inconstantes, ele diz aqui, olha, agitados de um lado para o outro.
Meninos são inconstantes. Hoje eles creem, amanhã eles não creem. Hoje eles obedecem, amanhã eles desobedecem. Hoje eles querem a igreja, amanhã eles rejeitam a igreja. Os imaturos, eles são assim, eles são inconstantes. Eles são jogados, agitados de um lado para o outro. Os maduros não, os maduros já sabem o que querem. Eles já compreendem as coisas com clareza. Então eles não são levados por qualquer coisinha. Eles já aprenderam, eles já têm maturidade para lidar com as suas emoções. Né? Eles já têm essa habilidade. De tal maneira que à medida que somos exortados, disciplinados na igreja, nós somos moldados. Porque não se enganem, meus irmãos, tudo que nós fazemos está nos moldando. Os filmes que você assiste está moldando sua maneira de pensar. As músicas que você escuta está moldando sua maneira de pensar. As pessoas com quem você convive está moldando a sua maneira de pensar. Tudo, o seu trabalho, tudo que o ser humano faz no dia a dia está moldando a sua conduta. Tudo. Nós não somos assim intocáveis, nada aí fora é neutro. Então, à medida que a gente vai tendo na igreja exortação, disciplina, doutrina, ensino, pregação, isso vai impactando o nosso crescimento em todas as áreas. A gente cresce emocionalmente, a gente cresce mentalmente, a gente cresce espiritualmente, a partir do momento que a gente se sujeita à doutrina, à disciplina, à exortação e ao ensino. E aí, eu quero agora trazer o conceito para vocês, então, depois disso. Pastor, então, o que é disciplina eclesiástica? Ou disciplina bíblica? O que isso significa na prática? E aí eu quero pedir permissão aos irmãos para eu citar aqui o João Calvino. Vocês conhecem o João Calvino? João Calvino foi um dos grandes reformadores. E aí o João Calvino, lá no seu livro As Institutas, sabia que o Calvino tem uma série de livros que chamam As Institutas da Fé Cristã? Ali o Calvino fala de praticamente todas as áreas de uma igreja. E como elas devem ser à luz da doutrina. Então o João Calvino, no livro As Institutas, no livro 4, e no capítulo 10, o livro 4 de Calvino, As Institutas, no capítulo 10, tem o título seguinte. O título do capítulo 10 é Da Disciplina Eclesiástica, cujo principal uso está nas censuras e na excomunhão. Pastor, mas excomunhão é coisa de católico, não é não? Não. Irmãos, nem tudo que o catolicismo praticava e praticou e pratica ainda está errado não, tá? A gente tem a mania de pensar o seguinte, a igreja começou no século XVI, né, pastor Marco? Com Lutero, né? 1600 anos antes, não existia igreja? A igreja começou com Lutero? Não, irmãos, a igreja começou lá em Pentecoste. Significa então que 1600 anos se passaram e tudo foi errado? Não, inclusive Lutero nunca quis fundar uma nova igreja. Vocês sabiam disso? Lutero se levantou questionando algumas práticas, principalmente a prática da indulgência. Mesmo porque as 95 teses que Lutero fixou na porta de Wittenberg, elas eram 95 teses que falavam contra as indulgências. Então, essa palavra excomunhão, ela não é uma palavra católica não, tá? Ela é uma palavra bíblica. A diferença que há entre nós e os católicos é que, para os católicos, não existe salvação fora da igreja. Se você for excomungado da igreja, você está perdido. Nós reformados entendemos o seguinte, que a excomunhão do membro do corpo de Cristo, ou o desligamento do irmão do corpo de Cristo, visa o quê? O arrependimento, mas não significa que ele está perdido, porque não existe na Bíblia salvação por frequentar a igreja, embora todo que é salvo deve frequentar a igreja.
Salvação é pela graça mediante a fé. Então, dentro do catolicismo, saiu da igreja, está perdido. Dentro da reforma, saiu da igreja para ter tempo de se arrepender. Nós vamos ver um texto desse mais adiante. Então, o que o Calvino, presta atenção nessa citação, é uma citação grande, tá? Então, eu quero pedir a vocês, prestem bem atenção na citação do Calvino. Vou tentar ler bem devagar para a gente entender o que o Calvino, um reformador, estava falando a respeito de disciplina bíblica. Olha o que ele diz. Presta atenção. Visto que alguns, em sua aversão à disciplina, aborrecem até o próprio termo, ou seja, visto que alguns, eles rejeitam tanta disciplina que só falar disciplina eles arrepiam, eles abominam, hão de entender isso. Aí ele diz, se nenhuma sociedade, aliás, nenhuma casa que contenha sequer modesta família, não pode ficar de pé em condição saudável sem disciplina. O que o Calvino está dizendo? Dentro da família, dentro de casa, não existe nenhuma casa que vai se sustentar e vai ficar saudável sem disciplina. Dentro de casa tem que ter disciplina, gente. O marido e o pai tem que fazer a parte dele, e se ele não fizer, ele tem que ser disciplinado. A esposa e a mãe tem que fazer a parte dela, e se ela não fizer, ela tem que ser disciplinada, é chamada a atenção. E o filho também tem suas atividades e suas responsabilidades, para que a casa, a família funcione equilibradamente, de maneira saudável. Qualquer empresa hoje precisa ter disciplina. Já imaginou numa empresa, se cada um pudesse fazer o que bem entendia? Hoje eu não vou trabalhar não, porque eu não quero. Aí o patrão chegava e falava assim, quer saber, eu vou mandar todo mundo embora hoje. Por quê? Porque eu acordei hoje mau humor e eu vou mandar todo mundo embora, vou contratar outras pessoas. Nenhuma organização, nenhuma família se sustenta sem disciplina. E aí o Calvino continua assim, muito mais necessária é a disciplina na igreja, cuja condição importa seja a mais ordenada possível, ou seja, a igreja tem que ter ordem, ela não pode andar de qualquer maneira não. Ele diz, portanto, assim como a doutrina salvífica de Cristo é a alma da igreja, também a disciplina é como que seus nervos. A doutrina de Cristo é a alma da igreja. Aí o Calvino fala que a disciplina bíblica é o nervo, em virtude da qual sucede que os membros do corpo entre si se liguem, cada um em seu lugar. O Calvino está dizendo o seguinte, a disciplina bíblica mostra para a igreja que todos aqui estão ligados uns aos outros, e que o que eu faço com a minha vida particular, impacta no corpo, e o que vocês fazem, impacta também no corpo, o que nós juntos fazemos, impacta o corpo. Ele continua, portanto, olha que coisa séria que ele diz aqui, portanto, todos quantos desejam que seja eliminada a disciplina, ou impedem o restabelecimento dela, quer façam isso deliberadamente, quer por irreflexão, ele está dizendo aqui o seguinte, tem pessoas que querem que a igreja, pastor, não exerça disciplina não é de Deus. E ele até admite que tem algumas pessoas que fazem isso deliberadamente, aquela pessoa que não quer mesmo. Eu sou contra a disciplina, isso não está na Bíblia, eu não quero, eu não vou, não me sujeito. Tem alguns que fazem deliberadamente, conscientemente, eles querem rejeitar isso conscientemente. E ele diz que tem alguns que o fazem por irreflexão. Alguns o fazem por falta de conhecimento, porque não conhece Bíblia, porque não lê Bíblia, porque não estuda Bíblia, porque não frequenta a escola dominical. Então eles não conseguem refletir biblicamente. Então, quando vem algum assunto que eles não concordam, eles simplesmente não concordam, porque eles não têm a capacidade de refletir a respeito daquele assunto biblicamente. E aí o Calvino diz o seguinte, realmente esses buscam a total subversão da igreja, ou em outras palavras, esses que são totalmente contrários à disciplina bíblica,
a disciplina na igreja, Calvino diz que eles estão buscando o quê? A perversão da igreja. O que eles querem é perverter, subverter a igreja. Aí ele termina dizendo, assim, aí ele define o que é disciplina bíblica. Assim, a disciplina é como um freio com que se contém e se domam aqueles que se enfurecem contra a doutrina de Cristo. Veja, Calvino chama a disciplina bíblica de um freio. A disciplina bíblica serve, da ideia de Calvino, para frear o membro que quer viver de qualquer maneira. Para frear ele. Ela serve como um freio. E aí ele diz assim, serve também como um espeto. Olha a figura, ele usa as duas figuras aqui, o freio e o espeto. Serve também como um espeto, com que sejam espetados os de pouca disposição, ou às vezes até mesmo como castigo paterno, com que têm de ser castigados, com clemência, e segundo a mansidão do Espírito de Cristo, os que caem mais gravemente. O que ele está dizendo é o seguinte, a disciplina bíblica é um freio, que precisa ser imposto, para mostrar para os membros de uma igreja, e para toda a membresia, inclusive os pastores, de que na igreja não se vive de qualquer maneira, e não se pode fazer qualquer coisa. É o que Paulo falou para Timóteo, Timóteo, todos podem, tu porém, permanece nas coisas que eu te tenho ensinado. Outros podem, tu porém, permanece nas coisas que aprendeste. Eles podem, Timóteo, tu porém, permanece nas coisas que aprendeste. Eles podem, Timóteo, tu porém, permanece nas coisas das quais aprendeste. E aí o Calvino termina dizendo aqui, que esse espeto também, ele deve ser usado para espetar, ou seja, para agitar aqueles que estão desanimados. Ah, pastor, estou aqui, doido para o mundo acabar em barranco, para eu morrer escorado. O espetinho tem que servir para, né? Aqueles irmãos, por exemplo, alguns deles que nós fizemos o desligamento na semana passada, e nós falamos aqui abertamente e claramente, com toda a piedade possível, alguns foram desligados porque não querem participar, não querem compromisso com a igreja, simplesmente por isso, não é que eles pecaram, porque eles fizeram algo, e eu entendo que eles estão em pecado, porque se não querem compromisso com a igreja, estão em pecado, porque estão dizendo para Jesus Cristo o seguinte, Jesus, eu te amo, tá? Mas a sua esposa para mim vale nada, não quero nenhum relacionamento com a sua esposa, Jesus, quero só você, quero que tu sejas meu, Jesus, você é meu, e não da outra, abandona a sua noiva e fique só comigo. Sério isso, né? Então o Calvino está dizendo que a disciplina também é o espeto para agitar aqueles que não querem compromisso, mas também é o espeto para quê? Para castigar aqueles que cometem pecados graves. Ele diz aqui, é claro que com clemência e segundo a mansidão do Espírito. Os irmãos que nós desligamos aqui na semana passada, nós fizemos questão de falar aqui, todos eles foram visitados. Foi ou não foi, pastor Marco? E foi só uma vez? Não, foi várias vezes, foram várias vezes. Todos eles receberam o conselho bíblico, todos eles receberam orientação bíblica, todos eles foram chamados ao arrependimento, todos eles foram informados da seriedade do pecado que estavam cometendo, mas eles decidiram permanecer na dureza. E isso, o fato de nós termos desligado eles, não significa que nós somos aqui os juízes, os caras, os desembargadores da igreja que estão caçando as bruxas, não. Eu, pastor Marco, e a liderança dessa igreja, nós não acordamos da noite para o dia e falamos, pastor, vamos fazer o seguinte, vamos desligar uns 10 esse domingo? Não, não foi isso. Isso é uma decisão que vem sendo pensada, e dada a oportunidade para o arrependimento há muito tempo. Então eu entendo que a clemência e a mansidão segundo o Espírito, ela foi considerada nessas situações. Calvino termina dizendo o seguinte, vemos, pois, que é o princípio certo, olha só,
Vemos, pois, que é o princípio certo de uma grande desgraça para a igreja não ter cuidado nem preocupar-se de manter o povo na disciplina e consentir que se desmande. De fato, este é o único remédio que Cristo não só prescreve, veja que o Calvino admite que Cristo prescreve a disciplina bíblica, e nós vamos ver isso nas nossas próximas aulas. Esse é o remédio que Cristo não somente prescreve, mas também foi sempre usado entre os piedosos. Calvino está dizendo que Cristo mesmo prescreve a disciplina bíblica, e a disciplina bíblica sempre foi aplicada dentro da igreja. Não é algo novo, não é algo que nós inventamos agora, não. Ele mesmo está dizendo, sempre foi usada entre os piedosos. E aí, meus irmãos, nós podemos pensar o seguinte: Deus mesmo é um juiz. Quem concorda com isso? Quem concorda que Deus é um juiz aqui? Levanta a mão, por favor. Deus mesmo é juiz. Mas é fato também que, em certa medida, Deus delibera o juízo para alguns. Sabia? Ah, não, pastor, mas só Deus pode me julgar. Não, é verdade, em certa medida é verdade. Mas Deus, ao mesmo tempo que Ele é o juiz supremo, Ele delega o julgamento para a igreja. E não somente para a igreja. Por exemplo, ó, Deus delega ao Estado a responsabilidade de julgar, sabia disso? Sabia que a responsabilidade do Estado em julgar os que cometem crimes, os que violam a lei, foi dada por Deus? Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que o presidente, o Supremo Tribunal de Justiça, o governador, o prefeito, todos esses que fazem parte do Estado, eles exercem essa autoridade porque Deus concedeu a eles a autoridade. Ah, pastor, mas eles são ímpios e não julgam com justiça. Isso é uma outra história. Mas fato é que eles têm a autoridade dada por Deus para julgar, e eu vou mostrar isso para vocês. Romanos 13, vai comigo lá. Romanos 13, de 1 a 7. Romanos 13, de 1 a 7. Diz assim: todo homem aqui é ser humano, tá? Não é só o homem, figura masculina não. Todo ser humano. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. Ao princípio aí, toda autoridade foi constituída por Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade, olha o que ele está dizendo aí, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, ou seja, aquele que se opõe à autoridade está se opondo ao próprio Deus, porque por detrás de toda autoridade está Deus que o constituiu. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. É simples. O sujeito quer viver fora da lei, o que ele está fazendo? Ele está trazendo sobre si mesmo castigo, porque cedo ou tarde ele vai ser pego e vai ser castigado. Verso 3, porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Ou seja, o Estado, a polícia, por exemplo, ela não é feita para os que fazem o bem, concorda? Ela é feita para quem faz o mal. Aí ele diz assim, queres tu não temer a autoridade? Ah, então você não quer temer a autoridade, você quer desrespeitar a autoridade. Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Olha o que ele diz aqui, a autoridade é ministro de Deus para quê? Para o seu castigo? Para a sua morte? Para o seu mal? Não, para o seu bem. Ele diz aí, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também, pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Pronto, estabeleceu o princípio da autoridade. E a autoridade que é constituída por Deus, Deus em certa medida delegou a ela a autoridade para exercer julgamento. Então Deus dá autoridade de julgar ao Estado. Deus nos chama, irmãos, a julgar a nós mesmos.
Deus nos constitui autoridades que devem julgar a nós mesmos. Vai comigo lá em 2 Coríntios 13, 5. 2 Coríntios 13, 5. A ideia de nós precisamos julgar a nós mesmos. 2 Coríntios 13, 5. Examinai-vos. A quem? A vós mesmos, se realmente estáis na fé. Olha que texto lindo esse. Paulo está dizendo para a igreja em Corinto o seguinte, aqui, a igreja, faz o seguinte, examina vocês mesmos, começa, senta aí e observa você, começa a fazer uma reflexão da sua vida, veja se você realmente está na fé, ou seja, veja se você realmente é um crente mesmo, examina, você precisa se examinar, e é uma ordem que ele está dando aqui, examinai-vos, é um mandamento, examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé, provai a vós mesmos, ou seja, põe vocês mesmos à prova, busque checar a autenticidade da fé de vocês, ou não reconheceis que Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Então veja que a Escritura nos propõe o autoexame, o auto-julgamento. Peraí, eu preciso refletir sobre as minhas condutas, eu preciso refletir sobre o que eu estou fazendo, a maneira como eu estou vivendo, se isso está em conformidade com a Escritura. Não é só a igreja que tem que ficar me falando isso não, eu preciso do autoexame, eu preciso impor disciplina sobre mim mesmo, eu preciso impor uma exortação sobre mim mesmo. Ok? E por fim, Deus espera que a igreja exerça julgamento sobre membros que estão em pecado. Deus espera que a igreja exerça julgamento sobre os membros que estão em pecados. E é claro que o julgamento aqui não é o julgamento para condenação, não. Como eu falei anteriormente, a igreja não exerce a disciplina sobre um membro para mandar ele para o inferno, não. A igreja não tem essa autoridade. Quem tem autoridade de depois que matar o corpo, também jogar a alma no inferno, esse é só Deus. Mas aqui ele está falando de exercer julgamento, no sentido de quê? De exercer a disciplina, é a exortação. 1 Coríntios 5, de 1 a 6. 1 Coríntios 5, de 1 a 6. Esse é o último texto, com isso eu quero fechar. 1 Coríntios 5, de 1 a 6. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Olha, vamos pensar aqui, esse texto diz o seguinte: o que estava acontecendo e qual foi a ordem que Paulo deu à igreja para resolver o que estava acontecendo, ok? Vamos ver o que estava acontecendo lá na igreja em Corinto. Verso 1. Geralmente, se ouve que há entre vós imoralidade. A palavra imoralidade aqui é porneia, aqui é pecado sexual, ok? Há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios. Ou seja, igreja, tem gente com problema sexual aí, praticando as coisas mais loucas que você está vendo, está entendendo? Tem gente aí traindo todo mundo, tem gente transando com todo mundo, né? E eu vou falar com vocês, a coisa dentro de vocês aí está tão feia, que nem mesmo entre os fora da igreja eles fazem isso, nem os ímpios fazem isso. Aí ele continua dizendo, agora ele vai explicar o que está acontecendo. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Essa ideia aqui de possuir a mulher, vocês estão entendendo o que ele está falando, né? Alguém possuir a mulher do próprio pai. Vocês estão entendendo o que ele está dizendo aqui, né? Não preciso explicar não, né? Você está entendendo o que está acontecendo aqui? O sujeito está deitando, está entendendo, né? Aí Paulo diz no verso 2, e contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar. Aí Paulo fala, e sabe o que vocês estão fazendo, igreja em Corinto? Vocês estão rindo, vocês estão achando que vocês estão arrebentando como igreja. Tem um membro aí que está em pecado, e vocês estão na bênção, glória a Deus, o culto está fluindo, Deus está falando conosco, o louvor está sendo uma bênção, e glórias ao Senhor Jesus.
Problema é daquele irmão, o problema não é nosso, vamos viver de qualquer maneira aqui, ele que se lasque. Aí Paulo fala assim, vocês estão ensoberbecidos, vocês deviam lamentar pelo que está acontecendo dentro do meio de vocês. Vocês deviam lamentar pela maneira como esse membro está vivendo. E ele diz assim, para quê? Para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Irmãos, olha só, Paulo está dizendo o quê? Igreja, sabe o que vocês deviam fazer? Vocês não deviam estar ensoberbecidos, não. Vocês deviam preocupar com isso. E vocês deviam lamentar isso. Isso deveria ser algo levado tão a sério por vocês, que vocês iriam tirar do vosso meio esse que está praticando esse tipo de situação. Vocês deviam tirar do vosso meio. Está escrito aqui na Escritura. Aí agora Paulo prescreve, ele ordena agora para a igreja o que deve ser feito. Verso 3. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, ele não estava lá em Corinto, mas presente em espírito. Olha, Paulo estava longe da igreja, ele recebeu essa notícia, o que ele fez lá longe? Já o sentenciei. Paulo estava fora da igreja, ele estava em outra cidade, ouviu falar disso que estava acontecendo dentro da igreja, ele falou assim, eu mesmo já sentenciei esse sujeito aí que está vivendo no meio de vocês. E ele diz assim, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja o quê? Em nome do Senhor Jesus, reunido vós e o meu espírito, veja, reunido vós aqui é o quê? Reúne a igreja, a assembleia, para deliberar a respeito do desligamento desse membro. E ele diz aqui, olha, reunindo vós e meu espírito com o poder de Jesus, veja que o poder de Jesus está presente na execução da disciplina. Ok? A autoridade de Jesus está presente. Com o poder de Jesus nosso Senhor, que esse seja o quê? Olha a expressão forte que ele usa aí para a disciplina. Entregue a Satanás. Para quê? Para a destruição da carne. Essa expressão, entregue a Satanás, é uma outra expressão que pode ser usada para disciplina bíblica. Desligamento de membresia, excomunhão da membresia. Porque a ideia aqui é que, quando um membro ele é desligado da igreja, para onde que ele vai? Ele está fora da igreja. E quando ele está fora da igreja, quem reina fora da igreja? Satanás. Por isso que Paulo diz, esse aí tem que ser entregue a Satanás. Joga ele para o mundo se andar com ele, que ele diz aqui, ó, para a destruição da carne, porque dentro da igreja a disciplina é com amor, piedade e mansidão. O cão lá fora é um leão voraz. Leão voraz. Quando o sujeito sai debaixo da graça, quando ele sai debaixo da comunhão do corpo de Cristo e quer viver lá fora, irmãos, Satanás não se preocupa com aqueles que não são cristãos, porque aqueles já são dele. Agora, aquele irmãozinho que já conhece o Evangelho e que saiu, foi desligado por falta de arrependimento, Satanás vai se andar com ele. Para quê? Para a destruição da carne, ou seja, para que ele sinta. Aqui, ó. Aqui, ó. Mas lá na igreja os irmãos me falavam tanto de amor. Se eu tivesse ouvido as exortações. Se eu tivesse prestado mais atenção na pregação. Se eu tivesse me sujeitado à doutrina. Quantos não saíram e estão vivendo na prostituição? Quantos não saíram e se aventuraram e foram para as drogas? Basta rodar aí, irmãos. Se a gente fizer uma visita aí para fazer um trabalho social com esses moradores de rua, mais de 90% deles saíram da igreja. São ex-membros de igreja. Percebe? Por vários motivos. E aí Paulo diz aqui, para a destruição da carne, porém, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Veja que a disciplina não é para destruição. Paulo não está dizendo assim, entrega esse a Satanás para que ele vá para o inferno quando ele morrer. Não. Disciplina ele, entrega ele a Satanás para ver se ele se arrependa. E o motivo da disciplina é o quê? Fazer com que aquele membro sinta na carne que fora do corpo
ele só encontra morte e destruição. Eu tenho uma música que eu gosto muito dela, uma música em inglês do cantor Labyrinth, e não é uma música cristã, mas a letra dela é como se fosse. E toda vez que eu a escuto, eu imagino Deus falando para mim, sabe? Ela fala mais ou menos assim: eu desejo a você tudo o que esse mundo pode oferecer. E eu te disse quando você partiu que não tinha nada para perdoar. Mas eu sempre penso em você voltando, me dizendo que tudo que você encontrou foi dor e sofrimento. Parafraseando essa música, é como se Deus delegasse à igreja a autoridade de disciplinar e desligar o membro. E quando nós fazemos isso, eu, pastor Marco, como líderes dessa igreja, nós sentimos muito. E o nosso desejo é exatamente o que diz nessa música. O dia que você partiu, eu disse para você: não, irmão, não tem nada não, vai em paz. Eu desejo para você tudo de bom. Mas na verdade, irmão, eu sempre fico pensando que um dia você vai voltar aqui e vai falar assim: pastor, sabe que tudo que eu encontrei lá fora foi dor, sofrimento. Que Deus tenha misericórdia de nós, não? Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar? Senhor Deus, nós te rendemos graça por sua bondade, sua misericórdia. E apesar de tantas dificuldades, ó Deus, e tantas lutas, o Senhor tem nos mantido aqui, tem nos mantido de pé, caminhando como igreja. Só o Senhor pode nos manter aqui, Senhor, e nos manter de pé e nos manter, ó Deus, existindo como igreja. O Senhor nos dê graça, o Senhor nos dê um coração quebrantado, Deus, quebranta os nossos corações, abra os nossos ouvidos, os nossos olhos para enxergarmos, ó Deus, a grandeza do seu amor em todas as palavras que nós temos falado, na escola, na pregação, Senhor. Abra os nossos olhos, nosso entendimento. Nos ajude, Senhor, a refletirmos sobre essas coisas de uma maneira real e de uma maneira, Senhor, piedosa e com corações quebrantados. Eu te peço isso em nome do Senhor Jesus Cristo e para a sua glória. Amém.